tornamos co-participantes da natureza divina. O que ele quer dizer? O que ele está dizendo é que quando o conhecimento de Deus me chega, e ele me chega como evangelho, o evangelho carrega a promessa da vida eterna e da vida abundante aqui e agora, não como expressão de poder externo e humano. Vida abundante é onde a vida acontece, no interior, no coração. O evangelho é promessa de libertação de enganos, auto-enganos. Conhecereis a verdade vos libertará. O evangelho é libertação de todo medo de juízo. Quem crê em mim já passou da morte para a vida, não entra em juízo. O evangelho é promessa de presença de Deus conosco o tempo todo, todos os dias, de habitação de Deus em nós, como penhor do Espírito, penhor do Espírito Santo, nos marcando, dizendo: eu sou o penhor, a garantia de que vocês são de Deus. Eu, o Espírito Divino, habito em vocês como garantia de que vocês são de Deus. Eu sou o penhor, garantia. Promessas, promessas e promessas de vida, de mente que cresce, de consciência que se aprofunda, de percepção de Deus, de confiança, de paz, de experiência nele, de expressão do caráter dele que vai crescendo em nós, como misericórdia, justiça, perdão. Esse é conhecimento de Deus do ponto de vista do Evangelho. Por tal conhecimento de tais promessas do Evangelho, quando eu as abraço pela fé e me submeto a essa promessa, porque aquele que prometeu é fiel e a promessa dele é a palavra real. Se eu me submeto em alegria esperançosa e pratico a palavra da promessa, eu vou me tornando crescentemente co-participante da natureza divina. Cristo vai sendo formado em mim. Eu vou me cristificando. E esse processo me livra das minhas ambivalências, porque me livra da corrupção das minhas paixões que há no mundo, diz Pedro. A essa altura da vida ele se recorda de que muitas das suas paixões da juventude, ele delas tinha ficado livre. E acrescenta: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, porque ele fez tudo isso de graça, e tudo isso é verdade, está disponível, mas demanda que quem quer queira, que quem diga eu preciso, faça toda a sua parte, que quem diz socorro, reúna diligentemente todas as suas energias na direção de alcançar o socorro, que é mais do que socorro, é graça de uma vida divina implantada em nós. Com diligência. Se vocês querem isto, que está doado e disponibilizado, então juntem todas as energias do ser, reúnam toda a vossa diligência, toda a vontade, toda a força de vontade, e associai nesse espírito de diligência e de compromisso privilegiadamente responsável e responsavelmente privilegiado. Pedro diz: pescador, tinha entendido isso tudo aqui.
associai com a vossa fé a virtude. Fé, para Pedro, é a certeza das coisas que se esperam, com a firme convicção de fatos que se não veem, conforme Jesus ensinou a eles, e o escritor de Hebreus fez essa síntese. Mas fé também, na boca de Jesus e nos evangelhos, significa fidelidade, compromisso. Fé significa também a confiança no que Deus fez e prometeu e não mente acerca disso e não falhará. Portanto. Fé também significa o entendimento do Evangelho no seu corpo de compreensão essencial. É isso que Paulo chama de defesa da fé. Cristo em nós, a centralidade da cruz, a inegociabilidade da ressurreição, a graça de Deus como misericórdia salvadora. Fé. Paulo diz, com essa fé, associem-na à virtude, ao poder, às realizações, para que ela não seja uma fé mergulhada em intensidades subjetivas, mas ela se manifeste nas concreções relacionais, porque a fé sem obras, sem virtude, é morta. Com a virtude, com o poder realizador, que a fé energiza a gente e o coração diligente aplica essa fé à prática e tem poder para praticá-la, nesse poder de praticá-la que Pedro chama de virtude, ele diz, com a virtude associa o conhecimento, para que vocês se tornem mais elevados, para que vocês interpretem as razões pelas quais fazem o que fazem e entendam os processos de por que vocês fazem e, sobretudo, desenvolvam o conhecimento experiencial do amor e da graça de Deus, porque por esse conhecimento a fé aumentará, as virtudes se expandirão, porque esse conhecimento não nos coloca num estado apenas contemplativo. A palavra conhecimento no Novo Testamento, praticamente todas as vezes, significa conhecimento experiencial, não teórico. Com o conhecimento, associa o domínio próprio. Porque uma pessoa que começou a entender mais, a discernir mais, a saber mais, adquire poder também. E também adquire impaciência. Também adquire um potencial para arrogância, para soberba. Por isso, associa o conhecimento ao domínio próprio, ao autocontrole, ao enxergar-se a si mesmo, ao colocar-se sob domínio da própria consciência, vendo-se sempre e não sendo indulgente com nenhuma maldade, vaidade, soberba, arrogância ou perversão dentro de mim. Domínio próprio. E com o domínio próprio, associai a perseverança, para que vocês não sejam pessoas que se dominem apenas de vez em quando, mas que a vida de vocês também seja positiva, que o domínio próprio de vocês não apenas os refreie de fazer o mal, mas que esse mesmo poder que refreia vocês de fazerem o mal, os energizem na perseverança, que é a prática do bem. E com a perseverança, associem a piedade, a santidade misericordiosa, compassiva e benigna, que é a piedade. Para que a perseverança de vocês seja na direção da bondade. Nunca uma ortodoxia canina de obrigações, mas uma ortopraxia de manifestações de amor piedoso e misericordioso. Com a piedade,
associai a fraternidade, porque o único ambiente onde a verdadeira piedade, onde a verdadeira santidade se expressa como piedade, é na fraternidade, é na relacionalidade, é no encontro humano. Eu só sou visto como piedoso diante de Deus, por Deus, se a minha vida for misericórdia, compaixão e amor, e perdão e justiça na minha relação com o meu próximo. Portanto, é na fraternidade que a piedade cresce, e é na experiência de amar o irmão, apesar dele e apesar de mim, que o amor se desenvolve em mim. Porque eu só crescerei em amor nesta vida se eu conseguir amar meu próximo como a mim mesmo. No dia que eu amá-lo como a mim mesmo, eu ainda sou um servo inútil do amor. Agora, no dia que eu o amar mais do que a mim mesmo, como João sugere e ordena de fato, dizendo que assim como Cristo deu a vida por nós, nós também nos devemos dar a vida pelos irmãos. E irmãos aqui são todos os seres humanos, não os membros de um clube religioso. É o próximo. Pois bem, quando a gente chega nesse nível, a gente vai virando um ente amor. Mas essa é uma viagem, um caminho sobremodo excelente que a gente tem que percorrer. E não existe a menor chance de que o amor se desenvolva em mim sem ser no ambiente da relatividade do encontro humano. Porque Deus determinou que o amor só cresce em mim através da expansão dele no meu abraçar, acolher e discernir meu próximo. Aí ele cresce em mim como amor. Distanciado dessa relação humana, eu posso cantar dias e dias, ler a Bíblia milhares de vezes, mas o amor não vai se manifestar em mim. Ele só se manifesta na ortopraxia do encontro fraterno, da comunhão, ou até mesmo no vencer o mal com o bem, no encontro fratricida. Mas é aí que o amor cresce. E Pedro prossegue. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando todo dia, fazem com que não sejais nem inativos, como a maioria de nós está em estado de inatividade, de dormência, são videiras dormindo. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos como tendes sido. Não. Se vocês andarem nessa vereda, que é a vereda menos percorrida, pouca gente escolhe fazer essas associações para desenvolver esse caráter, essa natureza humana, lindamente crescendo em divindade, se tornando co-participante da natureza divina. Pouca gente escolhe essa vereda e justamente por isso se tornam pessoas inativas e infrutíferas. E nunca atingem o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Porque para a gente conhecer Jesus, o caminho é esse, da prática cotidiana dessas associações, conscientemente, olhando para fora, olhando para dentro e andando quebrantadamente. Assim, se estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, porque a ideia não é que elas diminuam, mas que elas cresçam. Eu não posso terminar a vida pior do que eu comecei. A minha velhice não será jamais feia, ou menos bonita, ou menos interessante do que a minha juventude na fé. É para lá que eu estou andando.
Se a minha juventude na fé foi bonita, eu estou andando na direção de que a minha velhice e maturidade na fé seja no caminho maravilhosamente excelente. Quero que isso aumente em mim e diminua jamais. Porque se aumentarem em mim, elas farão com que eu nunca seja inativo, nunca seja infrutífero, e o conhecimento de Cristo jamais seja vão na minha vida. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, essas coisas todas da fé, da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da fraternidade, do amor, da fé, se essa realidade não estiver presente como consciência em nós, de que esse é o nosso chamado, a gente foi feito para sermos filhos de Deus mesmo. Não por uma relação de cartório, mas porque a nossa natureza se transformou na natureza divina. Assim como os nossos filhos biológicos carregam o nosso DNA, a semente do Evangelho em nós planta o DNA divino, e Pedro diz: esse DNA divino vai crescer pela fé que vocês tenham na promessa de que ele crescerá. E essa promessa precisa reunir a diligência da consciência de vocês para vocês andarem esses degraus. Associem a fé à virtude, a virtude ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade, a fraternidade ao amor. Porque se isso crescer em vocês, vocês nunca serão infrutíferos, nem infrutuosos. Mas se essas coisas não estiverem em vocês, vocês já são mortos e infrutíferos. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, aquele que não enxerga essa vereda, é cego, vendo o sol que está na cara e não tendo nenhuma visão jamais para além. É o que eu vejo todo mundo enxergando no máximo numa miopia danada que está na cara. Mas o que abre o nosso entendimento e a nossa visão é andar nessa consciência, nessa crescência da implantação da natureza divina na minha. Aquele a quem estas coisas não estão presentes, não tem esse discernimento, é um cego, vendo o sol que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não carrega no coração a gratidão que gera constrangimento do amor de Cristo, que é o que nos persuade a vivermos nele, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou dentre os mortos. Por isso, irmãos, procurai com diligência, é a palavra de novo, consciente esforço, reunião de energias, aplicação, disciplina, vontade sem leniência. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que eu a confirmo? Deixando que a divina semente dê o fruto de me levar da fé às obras, das obras ao conhecimento, do conhecimento mais profundo e experiencial a domínio próprio, para que eu não me ensoberbeça. Com domínio próprio, a perseverança, para que eu não me dê o prêmio de ficar quieto só porque eu, sabendo demais, consigo me controlar. Quem sabe o suficiente tem que ter o domínio próprio para perseverar ensinando com amor. E associa a perseverança à piedade, e com a piedade à fraternidade, e com a fraternidade é o amor. Porque andando assim,
confirmareis a vossa vocação e a vossa eleição. Qual é a nossa vocação e a nossa eleição? Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Ele nos chamou para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina. E isso nos faz ficar livres das corrupções, das paixões que há no mundo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é desta maneira. Eu não conseguiria imaginar aquele homem da Galileia, recém-chamado por Jesus, fazendo as coisas que o Evangelho nos permite ver que ele faz, seus rompantes. Tudo que brota nele de bom é revelação do Espírito, porque ele entregue aos seus rompantes, de vez em quando, Pedrão faz uma calamidade. Não dava para imaginar que, depois de 30 anos, 35 anos, esse homem iria entender a viagem, não porque ele estudou fora, mas porque ele a discerniu na sua jornada pessoal. Em outras palavras, ter andado 3 anos e meio com Jesus não deixou Pedro nesse estado. Foi ter andado o resto da vida com Jesus, carregando Jesus no coração. Espírito Santo em mim, que é o Espírito de Jesus. Foi andando o resto da vida com Jesus que ele conheceu essa vereda. Essa é uma vereda que só é conhecida por aquele que determina seguir nela. Aí ele vai se tornando cada vez mais coparticipante da natureza divina. E cada vez mais livre das paixões que há no mundo e que habitam a nossa carne, que nos chamam para uma existência de animalidade enlouquecida, não é nem de animalidade sóbria. Porque o animal sóbrio só come quando está com fome e não acumula por nenhuma razão. Agora, nós somos levados a uma bestialidade estúpida e idiota. Para sermos salvos dela, só acolhendo o Evangelho e ficando grávidos dessa promessa de que em Cristo eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Deus. E pela obediência ao Evangelho, de fé em fé, fé e virtude, virtude e conhecimento, conhecimento e domínio próprio e piedade, piedade e fraternidade, fraternidade e amor. Só andando degrau por degrau e andando também na simultaneidade dessas coisas, porque uma vez que a gente bota o pé num, aquele degrau nos acompanha para o segundo, nos acompanha para o terceiro, nos acompanha para o quarto. No Evangelho, um degrau nunca é uma etapa. Todas as etapas continuam juntas, até que, no fim, a primeira etapa e a última etapa tenham formado um homem e uma mulher que carreguem a herança, que tenham se tornado filhos de Deus, a natureza divina. A natureza divina qual é? Deus é amor. A natureza divina é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está aqui a natureza divina, plantada em mim. Por ela, sendo ela alimentada pela alegria da palavra, pela promessa que se renova, e eu reunindo a minha diligência e me aplicando a essa glória e graça, e fazendo com que cada degrau alcançado seja um degrau que não fica para trás, mas que é levado para o novo nível da jornada.
aí expande-se em mim a natureza de Cristo. Eu vou ficando livre das corrupções que me habitam. E o meu coração vai crescendo nessa paz que se torna absoluta quando o descanso dela no amor de Deus por inteiro se faz. Senhor Jesus, eu quero pedir que esta palavra dita aqui agora, a simplicidade de quem conta uma história para filhos e amigos, uma mera leitura, tem entrado rasgante, cortante, penetrante e perturbadoramente no coração de cada um de nós, e que tu nos perturbes para a vida. Só o teu Espírito possa explicar, para além do que foi dito, os resultados que a tua graça está produzindo no coração das pessoas. Agora, eu confio em ti, Espírito Santo, anunciei o Evangelho, honra a tua palavra, ó Jesus. É o que eu te peço, em teu nome.